o que está acontecendo aí, né? Por que essas linhas todas eram linhas da macumba e agora o Lourenço Braga está chamando de quimbanda? Porque eu não sei se foi o Lourenço Braga, ou se ele criou isso, ou se ele é o primeiro que registrou, isso já estava acontecendo. Eles simplesmente estão dando um novo nome à macumba, chamando a macumba de quimbanda. Na prática é isso que eles estão fazendo. Os umbandistas começaram, porque a umbanda veio da macumba, só que eles querem se separar, eles querem, sabe, afastar. Tem todo um movimento da umbanda nesse começo aí, que é de negar a parte africana. Eles começam a inventar histórias que a umbanda veio da Índia, que umbanda é uma palavra sânscrita. Se você for ler o primeiro congresso de umbanda, que eu acho que é de 1941, eles publicaram um livro, eles têm todas essas maluquices lá. Para mim, eu acho que faria muito mais sentido se você falasse que era uma religião brasileira. Mas eles falam isso da Umbanda. Eles começam a apresentar a Umbanda. Tanto é que a fundação da Umbanda eu acho que é no 15 de novembro, né? É uma data importante do coisa. Eles tentam apresentar a Umbanda como a primeira religião brasileira. Mas nesse momento, nesse período, eles estão querendo negar completamente ou minimizar ao máximo. Que é embranquecer a parada. Eles queriam embranquecer totalmente a parada. Entendeu? Por várias razões. Primeiro porque tinha toda uma perseguição policial, entendeu? Todo um preconceito. Então eles estavam, sabe? Mas isso que o Rafael falou é interessante, porque assim, você tá boa parte do tempo da sua vida, ultimamente, na África, né? Se cultua lá Exu, Pombagira, como se cultua na Umbanda, na Quimbanda? Eu tô em Angola. E existe a Quimbanda Congo-Angola, né? Existe os Quimbandas. São feiticeiros, são os curandeiros. São os quimbandas, entendeu? Porque o que aconteceu foi assim, a macumba, ela tinha a linha de umbanda e ela tinha a linha de quimbanda. Eram várias das linhas que existiam na macumba, né? Uma delas era a linha de umbanda e outra era a linha de quimbanda. O que são isso? Eles estavam na época chamando os chefes da macumba muitas vezes de umbanda. Então você entende. Eu uso muito o conceito de né, fotografias da ponta do iceberg, porque você tem um registro de uma época aqui, depois você tem outro registro ali, agora tudo que estava por baixo ali você nunca vai saber, né? Mas então umbanda e quimbanda eram tipos de espíritos. Não, mas porque voltando àquilo que eu te falei, como o Rafael falou, se não existe um culto como ele é feito aqui no Brasil, por mais que tenha fontes ou ligações com a história de lá, ele se torna, a gente tem que aprender a valorizar alguma coisa nossa, sabe? Não, esse sincretismo que a gente desenvolveu, querendo ou não. O que acontece? O Brasil é um país de três culturas que se encontraram e se misturaram aqui, entendeu? De uma forma ou de outra. Exato. Então, sabe, não tem nada puro aqui. Não tem nada aqui que seja igual ao que era na África, né? Na África você tinha o quimbanda, né? E a gente tem uma boa descrição do que era esse quimbanda, como ele trabalhava, porque no século XIX, se não me engano, tem um filólogo alemão chamado Chatelain, que ele foi lá e ele registrou várias narrativas, lendas, histórias no dialeto bantu original, com a tradução para o inglês. E o quimbanda aparece em várias dessas narrativas. Então... Eu ia fazer uma pergunta Verônica Rivas está no chat aqui. É minha esposa. Um beijinho, amor. Tá convidada também para participar do programa quando estiver para São Paulo, viu? Então, Humberto, eu ia te perguntar sobre a diferença do quimbanda africano para o quimbanda brasileiro, porque eu vejo que aqui no Brasil muitas pessoas veem a quimbanda e até alguns quimbandeiros como uma prestação de serviço muito maior do que um culto a alguma coisa. O quimbanda na África, ele tem esse papel também, ou ele tem esse papel, por exemplo, de pagelança ali, de líder comunitário, de ajudar as pessoas, de curar mesmo ali pelo altruísmo? Não, olha só, vamos então nos registros do Chatelain, e também depois posso falar do que eu vejo lá hoje, né? A primeira vez que o quimbanda aparece numa dessas narrativas escritas em dialeto bantu, né, que o Chatelain coletou, é a história de um caçador que ele começou a ter problema e não estava conseguindo caçar, estava com azar. O que esse caçador fez? Ele foi no quimbanda
e pediu para o quimbanda fazer uma umbanda para ele. Então o quimbanda é o praticante, umbanda é aquilo que ele faz. Então umbanda pode ser o feitiço, a medicina, dependendo do coisa. Então o quimbanda fez uma umbanda para esse caçador, e essa umbanda tinha uma igila, que era uma coisa que o caçador não podia fazer, porque ele, se fizesse, ia quebrar a umbanda e ele ia morrer. Né? E aí, do jeito que a história segue, o caçador acaba fazendo o que não devia e ele acaba morrendo. Né? Então, a primeira referência, o quimbanda é uma pessoa para quem você tem um problema e você vai até ele e ele vai fazer uma umbanda, alguma coisa para resolver o teu problema. Nesse caso, obviamente, não era um remédio nem nada, porque ele estava com azar na caça, então foi um feitiço que ele fez. Um feitiço que ele fez. Né? Depois você tem a história do rapaz. A família dele morreu, ele vivia com o tio. Aí, como é que é a história? Um vizinho pediu um boi emprestado. Não, o tio dele pediu um boi emprestado e deu o sobrinho como garantia. O sobrinho ficou ali como escravo do dono do boi até o tio dele devolveu o boi. O tio dele morreu, nunca devolveu o boi, o menino ficou ali como escravo, tá? Um dia ele tem um sonho. No sonho, o espírito do rio fala com ele e fala: olha, você desce no rio, você vai encontrar uma cesta cheia de umbanda, cheia de coisas de feitiço, e você pega isso. Ele acordou, foi lá, pegou. E aí, em sonhos, o espírito do rio começou a ensinar ele como usar aquelas umbandas. O rapaz se tornou um quimbanda, ganhou tanto dinheiro que comprou a liberdade dele, pagou o boi, né? E ficou rico. Então, era uma profissão. Né? E isso se repete aqui no Brasil colonial, só que aqui recebeu outro nome, era o calundu. A pessoa era calunduzeira. E você tem várias histórias registradas aí do calundu no Brasil, uma delas, que eu acho que é da Luzia Pinta, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. A Luzia Pinta, ela recebia os espíritos, fazia os calundus, prestava os serviços, ela ganhou tanto dinheiro com isso que ela comprou a liberdade, comprou escravos, entendeu? A situação dela ali só deu pro torto porque denunciaram ela para a Inquisição levou ela para Portugal, torturaram ela, sumiram com ela, e é o que se sabe da Luzia Pinto, né? Mas era a mesma coisa, né? E a prática do calundu aqui durante o período colonial, ela foi tão extensa e tão conhecida que muitos donos de escravo, eles compravam escravos um dos outros que tinham fama de serem bons calunduzeiros e botavam eles para fazer as práticas do calundu e ficavam com dinheiro. Entendeu? Isso acontecia. Porque os próprios portugueses começaram a botar fé ali na prática do calundu. Primeiro, eles viram que tinham certos problemas dos escravos, que, sabe, só um calunduzeiro ia resolver aquilo. Nem que fosse uma questão psicológica, mas tinha que ser um calunduzeiro para tratar aquele problema daquele escravo. Depois eles começaram a achar que aquilo realmente funcionava, os próprios brancos começaram a se consultar com os calunduzeiros, né? E essa prática do calundu, ela vem aí durante todo o período colonial até mais ou menos o século XVIII, e ela é, em essência, a mesma prática da macumba que você encontra no Rio de Janeiro no século XIX, que a gente conhece bem por causa do caso do Juca Rosa. O Juca Rosa, ele era um filho de escravos, né? Ele era chamado chefe das macumbas do Rio de Janeiro na época. Só que ele arrumou uns problemas, ele foi processado, e isso teve muita repercussão. Então ele deu muita entrevista, deu muita declaração, tanto para jornal quanto na polícia, o pessoal da casa dele também. Então ficou bem registrado como é que era a macumba que ele fazia, que era basicamente a mesma coisa. A base da macumba, do calundu, da quimbanda é a mesma. É uma cerimônia com música em que a pessoa principal, ela recebe um espírito. O Juca Rosa, o espírito principal, ele recebia uns 2 ou 3, o principal chamava Pai Quimbombo, e esse espírito atendia as pessoas.